Você já olhou para o vasto e infinito céu e sentiu um senso de admiração? Já sentiu que há algo mais? Algo maior do que nossos olhos podem ver? Além da imensidão azul e das estrelas cintilantes, existe uma realidade muito mais grandiosa do que podemos imaginar. A Bíblia fala de um lugar chamado Terceiro Céu. Este não é um lugar de nuvens ou planetas, mas um reino de puro espírito e luz perfeita. É a morada do próprio Deus. É um lar tão santo, tão magnífico, que nenhum ser criado, nem mesmo o anjo mais glorioso, pode entrar por conta própria. É um lugar de paz, amor e poder absolutos, um santuário completamente separado do nosso mundo de lutas e sombras. Imagine um rei tão grandioso que seu salão do trono está além do alcance até mesmo de seus servos mais confiáveis. E isso nos dá uma pequena imagem da morada de Deus. O terceiro céu é o seu espaço sagrado, uma dimensão de existência que é pura e intocável. Ele é um ser de puro espírito, não limitado por um corpo ou pelo espaço como nós o entendemos. Essa inacessibilidade não é um sinal de distância ou frieza, mas de sua imensa santidade e majestade. Ela protege sua natureza perfeita da imperfeição que tocou toda a criação. É um lembrete de que Ele é Deus e nós somos seus filhos. Não somos feitos para entender tudo sobre sua casa, mas para confiar que é um lugar de beleza e amor inimagináveis, preparado por um Pai que é infinitamente bom. Este conceito de um céu inacessível nos ajuda a entender a verdadeira natureza da glória de Deus. Ele é totalmente outro, completamente separado de tudo o que Ele fez. Pense em um mestre artista cujo estúdio é um santuário particular. Dentro desse espaço, o artista cria obras-primas, mas o estúdio em si guarda a essência do gênio do Criador, um lugar muito sagrado para outros pisarem. Da mesma forma, o terceiro céu é o estúdio divino de Deus. É onde seus planos nascem, onde seu amor se origina e de onde Ele governa todo o universo. Sua presença lá é tão poderosa, tão radiante, que define a própria natureza da santidade. Talvez não possamos ir lá agora, mas podemos sentir o calor de sua luz de longe, nos guiando e nos chamando para mais perto dele. Então, quando oramos, estamos enviando nossas palavras e nossos corações em direção a esse reino sagrado e invisível. Estamos falando com um Pai que reside em um lugar de glória perfeita. Isso não significa que Ele esteja distante em espírito. Pelo contrário, seu espírito pode alcançar qualquer distância para tocar nossos corações. Mas sua casa, o centro de seu ser, permanece um lugar de profundo mistério e reverência. É o destino final, a promessa de um futuro onde a barreira será removida para aqueles que o amam. Por enquanto, estamos deste lado do véu, olhando para cima com fé, sabendo que o Deus do terceiro céu ouve cada sussurro e vê cada lágrima, mantendo o universo unido de seu trono de luz. Como um pode ser três? Essa pergunta tem intrigado pensadores por séculos, mas ela está no cerne da compreensão do nosso Deus. A Bíblia apresenta um mistério belo e profundo. Deus é um, mas Ele existe em três pessoas distintas. Chamamos isso de Santíssima Trindade. Há Deus Pai, o Criador amoroso de tudo o que existe. Há Deus Filho, Jesus Cristo, que veio à Terra para andar entre nós e nos salvar. E há Deus Espírito Santo, o Consolador e Guia que vive nos corações dos crentes. Eles não são três deuses separados, mas um único ser divino, unidos em propósito, amor e essência. Eles são uma comunidade perfeita de amor, existindo em completa harmonia desde a eternidade passada. Pense nisso como água. A água pode existir como líquido, como gelo sólido e como vapor. É tudo a mesma substância, H2O, mas aparece em três formas diferentes. Embora essa analogia simples não consiga capturar o mistério divino, ela nos ajuda a começar a compreender a ideia.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente Deus. Eles compartilham a mesma natureza divina, o mesmo poder e a mesma glória. O Pai não é mais Deus que o Filho, nem o Filho é mais Deus que o Espírito Santo. Eles são uma unidade perfeita e eterna. Quando um age, todos os três agem. Quando um ama, todos os três amam. Eles estão para sempre interligados em uma dança divina de relacionamento perfeito. Cada pessoa da Trindade tem um papel único em nossas vidas. Deus Pai é a fonte última de todas as coisas, o arquiteto da criação. Ele é aquele a quem Jesus nos ensinou a orar, chamando-o de Pai Nosso. Jesus, o Filho, é a revelação física do Pai. Ele é Deus em carne humana, aquele que nos mostrou como o amor de Deus se manifesta em ação. Ele é nosso Salvador, nosso amigo e nosso irmão. Depois, há o Espírito Santo, que é a presença de Deus conosco agora mesmo. Ele nos convence da verdade, nos conforta na tristeza e nos capacita a viver uma vida que honra a Deus. Juntos, eles trabalham para nos atrair para o círculo de amor deles. Essa verdade não é algo para ser resolvido como um quebra-cabeça, mas para ser abraçada com fé. É um testemunho da natureza relacional de Deus. Nosso Deus não é um ser solitário e isolado. Ele é, em sua própria essência, uma comunidade de amor. É por isso que somos criados para o relacionamento, com Ele e uns com os outros. Somos feitos à imagem de um Deus relacional. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos convidam para a comunhão deles, para experimentar o mesmo amor que os uniu por toda a eternidade. É um convite para deixar nossa solidão para trás e encontrar nosso verdadeiro lar no coração do único Deus que é três. Além do nosso mundo humano, existe outro reino repleto de vida. É um mundo de seres celestiais criados por Deus para servi-lo e cumprir sua vontade. Esses são os anjos de luz. A Bíblia descreve um segundo céu, um plano espiritual que existe entre o nosso mundo terreno e a morada final de Deus. Este é o lar desses seres magníficos. São criaturas de incrível poder e beleza, brilhando com a glória refletida de seu Criador. Eles são os mensageiros de Deus, seus guerreiros e seus guardiões. Existem em um estado de adoração perpétua, suas vozes unidas em um coro de louvor que enche os céus com canções sem fim. Esses anjos não são todos iguais. Eles são uma sociedade diversa e organizada. Existem diferentes hierarquias e tipos, cada um com um propósito específico. Alguns são poderosos arcanjos como Miguel, que lidera os exércitos celestiais na guerra espiritual. Outros são serafins, descritos como ardendo em fogo santo enquanto ministram diante do trono de Deus, declarando sua santidade. Depois, há os querubins, poderosos guardiões de lugares santos, como aqueles que foram colocados na entrada do jardim do Éden. E há incontáveis outros anjos que são enviados para proteger e ministrar a nós, a família humana. Eles são nossos aliados invisíveis, constantemente trabalhando em nosso favor, guiados pela mão amorosa do Pai. O segundo céu, sua morada, é um reino de pura alegria e serviço. É um mundo sem tristeza, sem pecado e sem morte. Os anjos ali vivem em perfeita obediência aos mandamentos de Deus, encontrando sua realização máxima em fazer a vontade dele. Eles não são movidos por ambição egoísta ou orgulho, mas por um amor profundo e duradouro por seu Criador. Eles testemunharam a criação do mundo e observaram a história humana se desenrolar de um ponto de vista celestial. Eles se alegram quando uma pessoa se volta para Deus e estão prontos para defender os fiéis das forças das trevas. Eles são uma presença constante e poderosa, um testemunho da vastidão e ordem do reino de Deus. É um pensamento reconfortante, não é? Saber que não estamos sozinhos neste universo. Saber que Deus enviou esses poderosos seres de luz para nos proteger,
Eles fazem parte da grande família de Deus, nossos irmãos e irmãs mais velhos na criação. Embora habitem em um reino superior, seu trabalho impacta diretamente nosso mundo. Eles estão lutando batalhas que não podemos ver, entregando mensagens que talvez não ouçamos com nossos ouvidos e nos guiando de maneiras que talvez nem percebamos. O segundo céu é um lugar movimentado e vibrante, cheio da santa atividade de anjos que servem ao Rei dos Reis e ministram àqueles que herdarão a salvação. Assim como existe um reino de luz, também existe um reino de sombras. Nem todos os anjos escolheram o caminho do amor e da obediência. A Bíblia conta uma história trágica de um anjo grande e belo que, cheio de orgulho, se rebelou contra Deus. Este anjo, antes conhecido como Lúcifer, ou portador da luz, desejava ser como o próprio Deus. Ele liderou uma rebelião nos céus, e 1/3 dos anjos escolheu segui-lo. Por sua rebelião, eles foram expulsos do glorioso segundo céu, perderam seu lugar de luz e foram confinados a um reino inferior, o que podemos chamar de primeiro céu. Esta é a atmosfera espiritual que cerca nosso mundo material. Esses anjos caídos, agora conhecidos como demônios, são seres de amargura e malícia. Sua luz antes bela foi torcida em escuridão. Eles habitam neste primeiro céu, um reino que está perto da humanidade, e seu principal objetivo é enganar, desencorajar e destruir. Eles são os inimigos de Deus e os inimigos de nossas almas. Eles odeiam a luz porque ela expõe sua própria escuridão. Eles odeiam a humanidade porque somos feitos à imagem de Deus e nos é oferecida a redenção que eles perderam para sempre. Sua existência é de constante raiva contra o Deus que rejeitaram, e eles canalizam essa raiva para a sua criação mais amada, nós. O primeiro céu não é um lugar físico com fogo e enxofre, mas uma dimensão espiritual de conflito e engano. É o domínio do tentador, do acusador. Deste reino, esses seres caídos influenciam o mundo. Eles sussurram mentiras nos corações das pessoas, promovendo orgulho, ganância, ódio e desespero. Eles trabalham para criar caos e confusão, para desviar as pessoas da verdade e do amor de Deus. Eles são a força invisível, por trás de grande parte do sofrimento e do mal em nosso mundo. São mestres do disfarce, muitas vezes aparecendo como algo bom ou sábio para levar as pessoas ao erro. Esta é a batalha espiritual de que a Bíblia fala, uma luta constante entre as forças da luz do segundo céu e as forças das trevas do primeiro. Mas aqui está a verdade mais importante. O poder deles é limitado. Eles foram derrotados por Cristo na cruz. Embora ainda andem no primeiro céu e causem problemas na terra, sua condenação final está selada. Eles existem por tempo emprestado, e eles sabem disso. É por isso que seus esforços são tão frenéticos e tão viciosos. Eles estão lutando uma guerra perdida. Não somos deixados para enfrentar essa escuridão sozinhos. Temos a proteção dos anjos de luz, o poder do Espírito Santo dentro de nós e a autoridade do nome de Jesus. As sombras podem ser reais, mas a luz é infinitamente mais poderosa. A escuridão do primeiro céu não pode superar a glória que brilha do segundo céu e além. No grande projeto do cosmos, onde a humanidade se encaixa, de acordo com uma compreensão tradicional transmitida por gerações, a Terra ocupa uma posição única e central. Não é apenas mais um planeta à deriva em um mar infinito de estrelas. É, na verdade, o ponto focal da história criativa e redentora de Deus. Imagine por um momento um grande teatro. O terceiro céu é a cabine do diretor, onde o dramaturgo, o próprio Deus, reside. O segundo céu é a área dos bastidores, cheia de uma equipe angelical trabalhando para garantir que a peça transcorra sem problemas. O primeiro céu é como as galerias escuras, onde críticos e sabotadores espreitam. E a Terra? Bem, a Terra é o próprio palco. Este modelo não se trata de astronomia científica,
mas de significado espiritual. Colocar a Terra no centro realmente enfatiza sua importância no plano de Deus. É aqui, neste palco terrestre, que o maior drama de todos os tempos se desenrola. É a história de amor, rebelião, sacrifício e redenção. Deus criou este mundo como um lar perfeito para a humanidade, um lugar onde poderíamos andar com Ele em comunhão. O Jardim do Éden foi a cena de abertura, uma imagem de perfeita harmonia entre Deus, a humanidade e a criação. Foi neste palco que a humanidade recebeu um papel especial, ser mordomos da criação. E sabe, carregar a imagem do Criador. Tudo nos reinos celestiais está focado no que acontece aqui. Os anjos de luz do segundo céu são enviados para ministrar àqueles na terra. Eles observam com intenso interesse, enquanto o plano de salvação de Deus se desenrola. Os anjos caídos do primeiro céu concentram sua energia malevolente nos habitantes da terra, buscando interromper a peça divina e arrastar os atores com eles. Todo o universo, em um sentido espiritual, gira em torno das escolhas feitas pelos seres humanos neste planeta. Nossas vidas não são insignificantes. Cada decisão, cada ato de bondade, cada oração, cada clamor por ajuda, tudo isso reverbera pelas dimensões espirituais. Essa visão espiritual geocêntrica, ou centrada na Terra, nos dá um profundo senso de propósito. Não somos um acidente cósmico. Somos os atores principais em uma história escrita pelo próprio Deus. Nosso planeta é a arena escolhida para o conflito final entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Deus escolheu este lugar para demonstrar seu incrível amor, enviando seu próprio Filho, Jesus, para pisar neste mesmo palco. A encarnação, a crucificação e a ressurreição, tudo isso aconteceu aqui, na Terra. Este mundo, embora caído e quebrado, foi consagrado pelos passos de Deus. É o centro de sua atenção, o objeto de seu afeto e o lugar onde sua vitória eterna está sendo revelada. A vida neste palco terreno é definida por uma única e monumental escolha. É uma escolha que toda pessoa deve fazer, e ela determina não apenas como vivemos, mas onde passaremos a eternidade. Esta é a grande divisão. A escolha é sobre Jesus. Acreditamos nele? Aceitamos o seu dom gratuito da salvação, pago pelo seu sacrifício na cruz? Ou o rejeitamos e escolhemos confiar em nossos próprios esforços, nossa própria bondade, nosso próprio entendimento? Esta única decisão cria uma bifurcação permanente no caminho do nosso destino eterno. É uma escolha com consequências que se estendem muito além do túmulo, ecoando pelos reinos espirituais para sempre. Para aqueles que depositam sua fé em Jesus, a morte não é um fim, mas uma transição gloriosa. É uma porta para um novo tipo de existência. A Bíblia promete que quando o tempo de um crente na terra termina, seu espírito é libertado das amarras deste mundo material. Eles são transformados. Eles se tornam seres de luz, muito parecidos com os anjos. Eles são recebidos no segundo céu, o reino de luz e alegria onde os anjos habitam. Lá, eles se juntarão ao grande coro de adoração, livres de dor, tristeza e medo. Eles estarão na presença do Senhor, aguardando a ressurreição final, quando receberão um corpo novo e glorificado. Esta é a bendita esperança do crente. E quanto àqueles que não creem? E quanto àqueles que ouvem o convite, mas se afastam? Para eles, a história é tragicamente diferente. Sua escolha de rejeitar Jesus significa que eles permanecem ligados às limitações do mundo caído. Na morte, seu espírito não é liberado para a luz do segundo céu. Em vez disso, eles permanecem presos ao reino material ou à influência sombria do primeiro céu. Eles são separados da presença vivificadora de Deus, um estado que a Bíblia descreve com palavras como escuridão e destruição. Eles são cortados da fonte de todo amor e alegria,
deixados com o vazio de sua escolha. Não é um castigo infligido por um Deus irado, mas a consequência natural de se afastar da única fonte de vida eterna. Esta é uma verdade séria, mas também profundamente amorosa. Deus não força ninguém a amá-lo. Ele honra nossa escolha. Ele colocou diante de nós vida e morte, luz e escuridão, e nos deu a liberdade de escolher nosso próprio caminho. Ele nos suplica para escolher a vida, para escolher a Ele. A divisão é real e as apostas são eternas. Todos os dias estamos nessa encruzilhada. A cada pensamento, palavra e ação, estamos andando mais adiante em um caminho ou no outro. O convite permanece aberto a todos. A ponte foi construída. A escolha e suas consequências eternas é nossa e apenas nossa. Deus, em sua infinita santidade, habita no inacessível terceiro céu. Um vasto abismo existe entre sua pureza perfeita e nossa humanidade quebrada. Como poderíamos então conhecer um Deus assim? Como poderíamos sequer esperar alcançá-lo? Não poderíamos. Então, Deus fez o inimaginável. Ele construiu uma ponte. Essa ponte tem um nome: Jesus. O Filho de Deus, que existia com o Pai em glória desde a eternidade, voluntariamente deixou os esplendores do céu e veio ao nosso mundo. Ele assumiu carne e sangue humanos. Ele é a revelação máxima de quem Deus é. Se você quer saber como é Deus Pai, olhe para Jesus. Jesus nos mostrou a compaixão do Pai. Ele curou os enfermos, alimentou os famintos e acolheu os marginalizados. Cada milagre era um vislumbre do coração do Pai, um coração que se parte pelo sofrimento de seus filhos. Jesus nos mostrou a paciência do Pai. Ele ensinou seus discípulos com persistência gentil, mesmo quando eles demoravam a entender. Ele respondeu às perguntas de seus críticos com sabedoria e graça. Ele demonstrou um amor que não desiste das pessoas. Quando Jesus chorou no túmulo de seu amigo Lázaro, vimos as lágrimas do próprio Deus, lamentando a dor que a morte traz ao nosso mundo. Mais importante ainda, Jesus revelou o amor sacrificial do Pai. O abismo entre nós e Deus foi criado pelo nosso pecado. O preço por esse pecado era a morte. Não podíamos pagá-lo. Então Jesus, o Filho perfeito de Deus, pisou no palco da terra e pagou por nós. Na cruz, ele tomou sobre si toda a escuridão, toda a rebelião e toda a dor da humanidade. Ele absorveu toda a consequência do nosso pecado para construir uma ponte permanente e inquebrável de volta ao Pai. Sua ressurreição foi a declaração triunfante do Pai de que a ponte estava completa, e o caminho para casa estava agora aberto a todos que a atravessassem pela fé. Sem Jesus, Deus Pai permaneceria um conceito distante, uma força poderosa, mas incognoscível no terceiro céu. Mas por causa de Jesus, Deus tem um rosto. Ele tem um nome. Ele tem mãos que curaram e uma voz que acalmou a tempestade. Jesus é a imagem do Deus invisível, como escreveu o apóstolo Paulo. Ele não apenas nos falou sobre Deus, ele nos mostrou Deus. Ele viveu e respirou o próprio caráter do Pai. Quando olhamos para Jesus, não estamos mais olhando para um mistério inacessível. Estamos olhando para o nosso caminho para casa, nosso exemplo perfeito e nosso Salvador amoroso. Ele é a única ponte através do grande abismo. Depois que Jesus construiu a ponte de volta para Deus e retornou ao Pai, ele não nos deixou órfãos. Ele prometeu enviar um ajudador, um consolador, um guia. Esta é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Se Jesus é quem nos revelou Deus externamente, o Espírito Santo é quem nos revela Deus internamente. Ele é a presença de Deus conosco e dentro de nós, aqui e agora. Enquanto Jesus andou na terra em um corpo, o Espírito Santo pode habitar nos corações de milhões de crentes ao mesmo tempo. Ele é o sussurro da verdade em um mundo cheio de barulho e confusão. O papel principal do Espírito Santo é nos mostrar a verdade sobre Deus.
Nossas mentes humanas são limitadas e muitas vezes obscurecidas pelo pecado e pela dúvida. Podemos ler as palavras da Bíblia, mas é o Espírito Santo quem as ilumina e as torna vivas em nossos corações. Ele nos ajuda a entender a profundidade do amor de Deus, a seriedade do nosso pecado e a magnificência do sacrifício de Jesus. Ele é quem nos convence, não para nos condenar, mas para nos guiar gentilmente de volta ao caminho da vida. Ele pega a verdade que Jesus revelou e a aplica pessoalmente às nossas almas, tornando-a real e transformadora para cada um de nós. Além disso, o Espírito Santo age como nossa bússola interna, sempre nos apontando para Jesus. Ele constantemente nos lembra o que Jesus ensinou e fez. Quando somos tentados a nos desviar, é o suave toque do Espírito que nos chama de volta. Quando estamos desanimados, é o Espírito que nos lembra as promessas de Deus e conforta nossas almas cansadas. Ele nos capacita a viver uma vida que reflete o caráter de Jesus, o amor, a alegria, a paz, a paciência e a bondade que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Não são coisas que podemos produzir por conta própria. Eles são a própria vida de Deus crescendo dentro de nós, cultivada pela presença de seu Espírito Santo. Este ajudador divino é um presente, disponível para todos que creem em Jesus. Quando abrimos nossos corações a Cristo, o Espírito Santo vem para fazer morada em nós. Ele nos sela, marcando-nos como filhos de Deus, e garante nossa herança eterna. Ele é nosso companheiro constante na jornada da fé. Ele traduz nossas orações gemidas quando não temos as palavras, e Ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Através do trabalho silencioso e persistente do Espírito Santo, o Deus que habita no terceiro céu faz morada em nossos corações, nos guiando a cada passo do caminho até que finalmente alcancemos nosso lar eterno. A história dos céus e da terra, dos anjos e da humanidade, não é apenas uma coleção de ideias fascinantes. É um convite urgente e pessoal. É uma carta de amor do Criador do Universo, enviada do terceiro céu para o palco da terra, entregue por seu Filho e sussurrada em nossos corações por seu Espírito. Todo o drama cósmico, os céus ordenados, o conflito com as trevas, o papel central da humanidade, tudo isso leva a um único ponto. Deus quer que você volte para casa. Ele criou um caminho para você se mover de um mundo de sombras e lutas para um reino de luz e alegria eternas. As implicações dessa visão de mundo são profundas. Isso significa que sua vida tem um propósito imenso. Você não é uma coleção aleatória de átomos em um universo sem sentido. Você é um ator-chave em um palco divinamente orquestrado, criado à imagem de Deus. As escolhas que você faz todos os dias importam. Elas têm peso eterno. A escolha de crer em Jesus é a decisão mais significativa que você fará, pois ela determina seu destino final. É a escolha entre permanecer preso a um mundo caído ou ser transformado em um ser de luz, destinado a uma eternidade de comunhão com Deus nos céus. Essa compreensão também nos dá esperança diante do sofrimento e do mal. Não estamos lutando nossas batalhas sozinhos. Os anjos do segundo céu estão do nosso lado, e o poder do Espírito Santo está dentro de nós. A escuridão do primeiro céu, embora real e ameaçadora, já foi derrotada. Sabemos como a história termina. Ela termina em vitória. Termina com a luz vencendo as trevas, com o amor conquistando o ódio e com os filhos de Deus sendo reunidos em segurança em casa. Isso nos dá coragem para perseverar nas provações, sabendo que nossos problemas presentes são temporários, mas nossa glória futura é eterna. Em última análise, o modelo de um universo geocêntrico com seus céus em camadas é uma história sobre relacionamento. É a história de um pai que, apesar de sua infinita santidade, anseia por um relacionamento com seus filhos. Ele criou um mundo para nós, enviou seu Filho para nos resgatar
e deu seu Espírito para nos guiar. Toda a estrutura da realidade é projetada para nos atrair a si mesmo. O convite permanece aberto a todas as pessoas. O caminho foi tornado claro. A escolha é simples, mas muda tudo. Você aceitará o convite? Você pisará na ponte que Jesus construiu e começará sua jornada para casa?